O caso que eu vou contar hoje é um dos 3 casos não solucionados mais misteriosos da história da Coreia do Sul. A história de como um menino de 9 anos desapareceu do parquinho da sua casa e como o fez mais de 60 ligações para a família. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao canal do Cafezinho Investigativo. Eu até dei uma engasgada de tão emocionada. Nesse canal nós falamos de mistérios e casos reais que aconteceram em países da Ásia. E se vocês me seguem por um tempo, vocês vão saber que esse era um quadro no meu canal principal que se chama Luísa Kemi. Só que as pessoas gostaram tanto desse quadro que eu resolvi criar um canal separado para ele, então agora vocês têm conteúdo toda semana do Cafezinho Investigativo com novos quadros especiais. Então se inscreve e liga as notificações sem dó, porque com certeza vai ser toda semana conteúdo do Cafezinho Investigativo. Bem investigativo. Eu sempre deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo trata de assuntos um pouco mais adultos e que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar. O que você faria se o seu filho desaparecesse? A maioria dos pais faria qualquer coisa para conseguir o seu filho de volta, inclusive pagar qualquer tipo de resgate que fosse necessário. Mas e se você recebesse uma sequência de ligações misteriosas te mandando em uma caça ao tesouro atrás do seu filho? Foi exatamente isso que aconteceu com os pais do menino Lee Hyun-ho em 1991 lá em Seul, na Coreia do Sul. Quem me segue lá no outro canal sabe que eu fiz intercâmbio lá em Seul, na Coreia do Sul, e que eu sempre falo que é relativamente uma cidade segura. Eu sempre andava sozinha de madrugada, deixava meu celular na mesa do café e saía tranquilamente e nunca aconteceu nada. E isso foi entre 2018 e 2019, então lá nos anos 90 a criminalidade era ainda menor. Para vocês terem uma ideia de parâmetro, em 1991 o índice de criminalidade da Coreia do Sul era de 0,50 e no Brasil era de 18,56. Então muitas crianças brincavam na rua sem muito medo. No dia 29 de janeiro de 1991, era um dia como outro qualquer, e o Lee Hyun-ho, de 9 anos, saiu da escola e foi almoçar na casa de um amigo de classe. Depois disso, os dois desceram para brincar no parquinho que ficava no condomínio onde os dois moravam, em Apgujeong-gu, lá em Gangnam. E essa região de Apgujeong é considerada uma das mais caras lá da região lá de Seul, né? E esse condomínio em especial também é um dos mais luxuosos da cidade, que é o Hyundai Apartment. Por volta das 5h20 da tarde, o amigo do Hyun-ho foi para casa, mas ele decidiu continuar no parquinho brincando sozinho. Algum momento logo depois disso, um amigo da família, que também era vizinho, morava lá por perto, disse que viu o Hyun-ho lá no parquinho, mas ele estava conversando com um homem desconhecido. E essa seria a última vez que ele foi visto lá pelas 5h30, 5h40 da tarde. Então foi uma coisa muito rápida desde que o amigo foi embora e ele desapareceu. O que sugere que esse homem desconhecido ou estava à espreita esperando que os dois se separassem ou ele estava de olho. Eu suponho que esse vizinho não era próximo o suficiente da família para saber se o homem que estava conversando com ele era conhecido ou não, e é por isso que ele não alertou a família naquele momento. De qualquer forma, os pais do Hyun-ho começaram a ficar assustados porque ele estava atrasado para voltar para casa naquele dia. E naquela época as pessoas não tinham celular para ficar ligando, principalmente crianças, então não tinha como eles ligarem para o menino para descobrir onde ele estava. Eles esperaram para ver se o menino chegava, só que quando começou a escurecer, eles foram procurar ao redor dos prédios, no condomínio, eles procuraram até nos parquinhos, só que como eles não encontraram nada, eles ligaram para a polícia. Diferentemente de outros casos de desaparecimento em que as pistas demoram para aparecer, os pais receberam um telefonema naquele mesmo dia por volta das 11h30 da noite e esclarecia exatamente o que tinha acontecido com o Lee Hyun-ho. Eles já estavam esperando do lado do telefone fixo da casa, esperando que o filho deles ligasse a qualquer momento. Então, quando o telefone tocou, o pai atendeu de prontidão, só que pro desespero dele era a voz de um homem desconhecido. Esse homem falou: "Estamos com o Hyun-ho. Consiga 70 milhões de won em dinheiro e um telefone carro em 2 dias."
Eu pesquisei e eu descobri que 70 milhões de won equivale mais ou menos a 63 mil dólares hoje em dia, mas lembrando que na década de 90 esse dinheiro valia bem mais. E pra quem não sabe, eu mesma não tinha a menor ideia antes de escrever esse roteiro, telefone carro é um tipo de carro que já tinha um telefone desses fixos de casa embutido no interior. Enfim, a romantização do trabalho e da conectividade ubíqua nos anos 90. Literalmente não pode nem dar uma desculpa de eu não pude atender porque estava dirigindo, e a pessoa fala, mas tinha um telefone no seu cotovelo, então assim... Enfim, vamos voltar pro caso. É sério, muito esquisito. Brincadeiras à parte, esse era um modelo de carro luxuoso, era bem caro mesmo, mas ele requisitou pra família. E a primeira coisa que o pai e a madrasta do Hyun-ho fizeram foi contactar a polícia e contar tudo o que estava acontecendo. E eu não culpo de jeito nenhum, acho que eu faria a mesma coisa, mas foi uma decisão perigosa porque eles estavam lidando com um bandido que era extremamente inteligente. 2 dias depois do desaparecimento, o telefone tocou novamente e quem atendeu foi a madrasta do Hyun-ho. A voz do outro lado era a mesma e dizia o seguinte: aqui é um dos detetives da delegacia da polícia de Socho. Preciso falar com os detetives que estão aí. Então era claramente uma tentativa do bandido descobrir se eles já tinham alertado as autoridades. Só que a madrasta seguiu as ordens do detetive que estava realmente lá na casa dela e ela respondeu o seguinte: os detetives nessa casa? Que detetives nessa casa? E passou o primeiro teste desse homem misterioso, por enquanto. O próximo contato foi feito através do telefone carro com o pai do Hyun-ho. Ele mandou o pai dirigir o carro até o estacionamento do aeroporto de Gimpo, lá em Seul, e seguir uma série de regras e instruções. Primeiro ele tinha que piscar os faróis do carro 2 vezes, provavelmente para o bandido conseguir identificar o carro. Depois ele deveria deixar as luzes do interior acesas, deixar as chaves na ignição, sair deixando o dinheiro no carro e pegar o ônibus 600 de volta para casa. E foi exatamente isso que o pai fez, mas as horas foram se passando e ninguém estava indo buscar esse dinheiro. Naquela mesma noite, uma nova ligação foi feita para casa da família e a voz dizia o seguinte: por que você não manteve sua promessa? Tinha alguém no banco de trás do carro. E de fato tinha um policial lá no carro, não exatamente no banco de trás, mas ele estava escondido no porta-malas. Então isso demonstra que se isso era um trabalho de apenas um homem, ele estava lá no momento observando. Isso era tudo apenas um teste para ver se a família tinha contactado a polícia. Então se tratava de um bandido que estava preparado e inteligente. Depois disso, outra ligação foi feita para o telefone carro e a voz pedia para o pai do Hyun-ho ir para outro lugar. Pare o carro perto do ponto de táxi em frente ao Teatro Daehan, deixe as luzes internas acesas, abra a porta traseira e abra o porta-malas. Você tem que deixar a chave. Em seguida, entre na padaria do outro lado da rua. E como a padaria estava fechada, assim que o pai do Hyun-ho chegou, o telefone tocou novamente e a voz disse: a porta da padaria está fechada, o restaurante de frango está aberto aí perto, então vá para lá. O que faz parecer que o homem estava lá observando tudo no momento, porque seriam informações e detalhes muito minuciosos para alguém estar ligando de longe. Mas novamente esse homem acabou não aparecendo no local e ele ligou novamente para a casa da família falando o seguinte: tem alguém seguindo. Eu falei para não contactar a polícia. Você vai continuar fazendo isso? Parece que você não liga para a criança. Eu falei claramente. Tinham 2 detetives que eu saiba na frente do Teatro Daehan. E naquele mesmo dia, o homem ligou mais de 16 vezes na casa da família fazendo ameaças. A polícia descobriu que essa pessoa fazia essas ligações, a maioria das vezes, de orelhões, telefones públicos, exatamente para não ser rastreado. Que foi exatamente o que a polícia fez, tentou rastrear as ligações e, por exemplo, as primeiras ligações que foram feitas, eles descobriram que vieram de um orelhão da estação de metrô de Cheongburo, que é bem central, é um ponto, assim, de bastante movimentação até onde eu me lembro de quando eu morava lá. E a partir de agora é literalmente só a decepção com a polícia sobre esse caso, assim, estejam preparados porque é uma burrada depois da outra, eu não sei, é impressionante.
No dia 1º de fevereiro, o homem ligou novamente para o pai do Hyun-ho, tentando marcar um novo local para ele conseguir o dinheiro do resgate. Ele marcou de fazer essa transação na frente de um prédio grande e famoso lá de Seul, que se chama Kyobo Building, que é uma região bem movimentada, assim, da cidade, novamente. Naquele dia, a madrasta também foi, só que ela ficou disfarçada numa banca de revistas na frente do prédio, juntamente com 2 detetives olhando a movimentação do local. Teve um momento em que ela viu um homem na casa dos seus 20 anos agindo de uma forma suspeita na frente do prédio e ela alertou os 2 detetives. Mas você sabe o que eles fizeram? Isso mesmo, eu te dou nada. Ela pediu para eles verificarem a identidade do homem, mas por algum motivo que eu não entendi, eles não fizeram isso e deixaram o homem ir embora. Ninguém nunca apareceu para pegar o dinheiro naquele dia e o bandido também ficou alguns dias assim sem telefonar para a família. Então, chances são de que aquele homem suspeito talvez tenha sido o culpado. Uma semana depois do desaparecimento, outra ligação foi feita e a voz mudava a tática de resgate. O bandido começou a fazer o pai seguir uma sequência de notas escritas em papel. Então, ele pedia para o pai do Hyun-ho ir num local, aí nesse local teria uma anotação feita em bloco de notas, assim, realmente em papel, que mandava ele para outro lugar, que tinha outra nota, e no final tinha uma nota com informações de banco. O recado instruía o pai do Hyun-ho a depositar o dinheiro em 2 contas de bancos diferentes, uma em nome de Yoon Chon-soo e outra Kim Chu-son. Naquela época, aparentemente, era possível abrir uma conta do banco sem precisar cadastrar suas digitais ou nem apresentar uma identidade, o que faz bastante sentido, porque eu não sei como eu abri uma conta de banco quando eu morava na Coreia do Sul, para ser sincera. E se fosse uma coisa muito burocrática e difícil, eu tenho certeza que eu não teria aberto. Eu nunca fechei a minha conta de banco. Enfim, voltando para o caso. Instruído pela polícia, o pai depositou dinheiro em apenas uma das contas e, novamente, esse dinheiro nunca foi sacado. A polícia, obviamente, foi investigar as filiais dos bancos em que as contas teriam sido abertas, mas esses bancos em específico não tinham câmeras de segurança instaladas, então é como se o bandido tivesse escolhido esses lugares especificamente, então, mais uma vez, ele sendo um cara inteligente. Quando a polícia foi falar com as pessoas que trabalhavam no banco, uma das atendentes diz ter tido uma conversa meio suspeita com um homem. Ele teria ido no banco para sacar dinheiro, só que quando ele chegou lá, deu que a conta dele tinha sido desabilitada. E quando ele ficou sabendo dessa informação, ele arrancou todos os papéis de banco lá da mão da atendente e ele rapidamente saiu da filial. Pelo que eu entendi, as contas não são desabilitadas por qualquer coisa, normalmente algum problema sério assim. E o problema é que a polícia já sabia que esse homem ia tentar sacar o dinheiro em algum lugar. Então, o que muita gente criticou é que não custava nada eles terem alertado esse banco específico que essa operação estava acontecendo e esse banco poderia alertar todos os atendentes. E aí, naquele momento, se a mulher achasse suspeito que a conta do cara tinha sido suspensa, ela poderia ter ligado para segurança de uma forma discreta e o homem poderia ter sido detido. De qualquer forma, ela conseguiu dar uma descrição para o homem e a polícia fez um retrato falado do suspeito e é bem essa aqui que estará na tela. E ainda teve outro incidente, o último que aconteceu no dia 13 de fevereiro, em que o bandido combinou com o pai de deixar um bolo de dinheiro perto de uma ponte, a ponte Seoul Bridge. O pai misturou o dinheiro real com um pouco de dinheiro falso e realmente depositou no lugar onde deveria, lá no meio da rua. Só que dessa vez, o bandido realmente apareceu e coletou o dinheiro numa janela de 3 a 4 minutos. E onde estava a polícia, você me pergunta? Ela estava no local errado. Literalmente, eles tinham um trabalho naquela noite, que era estar no lugar certo, mas aparentemente eles foram pro lugar errado e aí, quando eles repararam esse erro, eles mudaram de rota, mas o dinheiro já tinha desaparecido de lá. Eu realmente não sei o que rolou, sinceramente, não sei se naquela época, não sei, o bandido poderia ter trocado de local de última hora por ligação, mas aí como que o pai do Hyun-ho não avisou a polícia antes de deixar o dinheiro, ou eu não sei, eu não entendi porque estava tudo escrito em coreano e era difícil de interpretar. Nesse dia, o bandido ligou novamente dizendo: "Tem muito dinheiro falso. Eu sei que você não quer o seu filho de volta. No entanto, sou grato por não ter relatado à polícia."
44 dias após o desaparecimento, no dia 13 de março, um homem apenas identificado como Kim estava trabalhando lá na região de Chamshir, quando ele viu um objeto estranho em um túnel de esgoto lá da região. Ele falou que no começo achava que era um boneco, ele estava achando isso estranho, mas quando ele chegou mais perto, ele viu que era o Lee Hyun-ho. Quando a polícia fez uma análise, eles descobriram algumas evidências assustadoras. Primeiramente, o Hyun-ho estava usando as mesmas roupas que ele usou naquele dia brincando no parquinho. E ele estava até carregando um pedômetro, que é um dispositivo portátil que conta cada passo que uma pessoa dá, que era do amigo dele e ele tinha pegado emprestado. O pedômetro dizia que ele tinha dado apenas, acho que 1.300 passos, alguma coisa assim. E também descobriram que no estômago do menino ainda tinha comida lá, mas era exatamente a mesma comida que ele tinha comido no almoço naquele dia. Então tudo sugere, junto ao fato de que esse túnel ficava apenas 10 minutos do condomínio onde o menino morava, que ele desapareceu naquele dia e ele foi morto pouco tempo depois. Então o homem ficou pedindo resgate todo esse tempo, só que o Lee Hyun-ho já não estava entre nós. E no total foram mais ou menos 60 ligações em 44 dias. Mas e o culpado? E agora a gente vai falar sobre as teorias. Algumas teorias partiram do público depois que saiu o filme coreano Voice of a Murder, que é baseado nesse caso, e outras foram levantadas pelo programa Kugoshi Argoshipta, que a gente já falou bastante quando o Cafézinho Investigativo ainda era quadro, né? Que é um programa lá da Coreia que fala sobre casos reais que aconteceram no país. A primeira teoria é que tinha mais de uma pessoa envolvida. Durante as ligações, muitas vezes a voz misteriosa parecia diferente de uma ligação para outra, além do fato de que a pessoa usava muito a palavra nós ou nosso para se referir a ela mesma. Então, assim, sempre falando no plural, como se fosse uma organização ou pelo menos mais de uma pessoa. Só que eu acho que é importante salientar que em coreano existem situações em que você usa o nosso para falar de uma coisa que é só sua. Eu vou dar um exemplo. Os coreanos falam Uri Oma, que é tipo nossa mãe, para se referir à mãe da pessoa, mesmo que ela seja filha única, etc. Significa mais minha mãe, mas a tradução literal é nossa mãe. Então eu não sei, né, mas eu li em alguns sites coreanos que eles acharam estranho o fato de que a pessoa usou nosso ou nós com frequência, então eu assumo que era num contexto em que o plural não era muito comum de ser usado. Mas quando fizeram uma análise de voz nas gravações, descobriram que era sim a mesma pessoa falando em todas as 60 ligações. Isso não necessariamente impedia de que mais de uma pessoa estivesse planejando esse resgate. Porque aí talvez uma pessoa ficava encarregada de fazer as ligações e aí tinha outra pessoa que ia no local, porque assim, era muito estranho. Muitas dessas ocasiões em que o resgate foi pedido, o pai ia no local, ficava muito evidente de que tinha alguém observando o que acontecia com o carro, verificando se tinha detetives, mas as ligações vinham de outro lugar da cidade. Então, assim, é bem sugestivo que era mais de uma pessoa trabalhando nessa história. E só por isso parece bem convincente. Só que os especialistas fizeram uma análise nessa voz que veio das ligações e eu não tenho a menor ideia como, mas eles falaram que o retrato falado feito por aquela atendente do banco não batiam com a estrutura facial da voz do telefone. Eu não sei exatamente como eles determinaram isso, mas talvez assim, a reverberação da voz, eles conseguiram definir que essa área do queixo era mais definida, era maior do que no retrato falado do suspeito. Então isso sugere que podem ser pessoas diferentes trabalhando juntas, ou apenas, né, o fato de que talvez um retrato falado pudesse estar errado, tipo a memória da atendente. E a segunda teoria é que talvez tivesse o envolvimento de uma pessoa próxima à família, mais especificamente o tio do Lee Hyun-ho. Segundo a análise do Instituto Nacional de Investigação Científica, a voz das ligações poderia ser compatível com a voz do tio materno do Lee Hyun-ho. Esse tio tinha em torno dos 28, 29 anos, o que é consistente com a idade daquela atendente do banco. Ela falou que ele teria, sei lá, uns 30 e poucos anos, e parece que esse tio também não estava em bons
termos com o pai do Hyun-ho. Mesmo que não fosse esse tio, muita gente já tinha especulado que talvez fosse uma pessoa próxima à família, porque como ela pediu uma certa quantia de dinheiro, ela teoricamente saberia que a família tinha bastante dinheiro. Apesar do fato de que, como o Hyun-ho foi levado do playground de um condomínio de luxo, assim, eu acho que uma pessoa desconhecida também seria capaz de assumir que se o menino mora ali, os pais dele também têm dinheiro. Mas assim, e dois, porque também é estranho o fato de que o Hyun-ho resolveu ficar lá brincando sozinho no parquinho. Parece que nessa década de 90 tinha muitos casos de desaparecimento de crianças, então as crianças estavam sendo instruídas a não ficar sozinhas, assim, pelo menos não só elas, ter sempre um amiguinho do lado. Então talvez naquele dia ele tivesse marcado de encontrar com uma pessoa conhecida, talvez o tio dele, e esse é o motivo pelo qual ele saiu desse local por livre e espontânea vontade, o que a gente acha, né? Porque talvez fosse uma pessoa de confiança dele. De qualquer forma, quando esse tio foi questionado, ele tinha um álibi, sim. Segundo ele, naquela época ele estava em outra cidade, ele até apresentou a passagem de trem para a polícia. Então eles acabaram riscando ele da lista de suspeitos. Infelizmente, esse caso não teve solução e já passou da data em que eles poderiam julgar esse caso na justiça. Então, mesmo que o responsável fosse encontrado, ele não poderia ser penalizado na justiça. Peço desculpas porque eu não faço direito, então eu não sei as palavras específicas. E como eu disse no começo, esse é um dos 3 casos sem solução mais famosos da Coreia. E o outro deles inclui a história dos Frog Boys desaparecidos, que aconteceu exatamente no mesmo ano desse caso, 1991. E o outro é o caso de Hwaseong, que na verdade foi solucionado recentemente. Eu cobri esses 2 casos quando o Cafezinho Investigativo ainda era quadro no meu outro canal. Então, se vocês tiverem interesse e ainda não tiverem assistido, por favor, assistam esses vídeos na playlist que foi criada neste canal, porque vocês me ajudam muito a divulgar esse novo canal como o Cafezinho Investigativo daqui em diante. Por favor, se inscrevam nesse canal, ativem todas as notificações sem medo, porque quando eu criei esse canal, eu pensei em criar novos quadros que só poderiam ser possíveis criando um canal separado do Cafezinho Investigativo. Então, eu tenho planos para falar sobre casos sobrenaturais, sobre lendas urbanas. Então, vocês vão ter muito mais conteúdo desses investigativos, e no outro eu vou continuar falando sobre intercâmbio, minhas histórias de vida, sobre K-pop. Então assim, se vocês gostam dos 2 assuntos, por que não se inscrever nos 2 canais e ligar as notificações? Eu não vejo por que não fazer isso. Como sempre, muito obrigada pelo apoio, significa tudo pra mim. Eu tava com muito medo antes de criar esse canal, mas vocês não vão me deixar flopar, eu espero. Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Heart!